Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos dar continuidade, agora nós vamos para mais um vídeo sobre a lição de jovens. E hoje nós estaremos trabalhando sobre a lição de número 6, que é justificados pela fé em Jesus Cristo, tá bom? Para nós darmos continuidade, nós vamos usar uma plataforma, e aí eu quero ler juntamente com os irmãos esta lição, tá bom? Vamos lá. Está aqui. E a lição de número 6, justificados pela fé em Jesus Cristo, será para o próximo domingo, né, dia 10 de agosto de 2025. Nós temos o texto principal. Vamos ver o que o texto principal vai trabalhar para nós. Nós temos aqui o texto principal. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, tá bom? O resumo da lição diz assim: Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos. Isso é muito importante, irmãos, para o nosso desenvolvimento como cristão. Nós sempre temos que ter em mente que nós não somos aceitos por obras, nem por ritos, nem por questão litúrgica, nem por fazer mais e mais e mais coisas. Não. Nós somos ou fomos aceitos pela fé, ou crendo em Cristo Jesus. O próprio texto, lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai tratar isso, tá bom? E o ponto-chave é que, pela fé, nós somos salvos. Isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie, tá bom? Então, nós não fomos justificados e nem aceitos por Jesus Cristo por obras, rituais, doutrinas, mandamentos, questões, não. Isso é o resultado. Nós seguimos e praticamos boas obras a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Isso é muito bom nós entendermos. Então, o resumo da lição, ele vai trabalhar essa questão. Nós temos aqui 3 objetivos. Os 3 objetivos é apresentar os questionamentos de Paulo junto aos Gálatas. Praticamente está sendo relacionado com a própria lição. Quer ver? Acompanhe conosco com a sua própria lição. O primeiro ponto, ele vai trabalhar isso, quer ver? O questionamento de Paulo. O segundo ponto, que aqui o segundo objetivo é refletir, que está conectado com o segundo ponto, que é a respeito da vida do crente Abraão. É aqui o crente Abraão. E o terceiro objetivo, que vai ser correspondente também com o terceiro ponto da lição, que é, aqui o objetivo é apresentar a fé como fonte de vida. E aqui, a fé como fonte de vida. Então, os objetivos estão entrelaçados na lição. Então, quando você for já absorver a lição, dar a lição, então você já tem em mente esses objetivos. Nós vamos agora para o texto bíblico, tá bom? O texto bíblico diz assim, que se encontrará em Gálatas capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo de número 11. O versículo 1 diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. E aí ele continua, o versículo 2, só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera a maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O versículo 7 diz assim: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão.
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pronto, nós temos aqui a base bíblica desta lição, tá bom? E aí vamos continuar agora. Nós temos agora o comentário da lição, tá bom? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ok. Pronto. O comentário da lição, ele também vem trazer a introdução, tá bom? E dentro dessa introdução, nós vamos entender um pouco mais acerca, tá bom? Do que de fato e de verdade essa lição ela vai tratar, ok? Deixa eu só organizar mais um pouquinho aqui. Aí, introdução. Nesta lição, veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação pela fé aos irmãos Gálatas. No capítulo anterior, ele havia defendido sua mensagem e o seu apostolado. Desta vez, ele vai defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento. Isso é interessante, querido, nós já analisarmos a maneira como esta lição ela vai tratar essa troca. Eles foram praticamente como induzidos. Eles foram como praticamente encantados. Vamos continuar? A fé estava sendo substituída pelo esforço humano. E isso é um retrocesso da bênção para a maldição. É uma advertência para que o que começamos certo não termine errado por nossa responsabilidade. E aí nós temos o primeiro ponto da lição que diz assim: o questionamento de Paulo. Fascínio para a desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos, mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, chamando-os de insensatos gálatas. Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado os critérios e ficando fascinados com uma outra mensagem. A palavra fascinação, isso aqui é interessante nós entendermos. Ela diz o quê? A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Paulo faz uma pergunta aos crentes da Galácia. E o pensamento dele vale para os nossos dias. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que na teoria deles poderia ajudar na salvação. Isso é muito importante. Eis aqui uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados para se tornarem desobedientes ao evangelho. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia por uma mensagem à desobediência e eles não haviam percebido isso. Isso é muito importante. Por quê? Hoje, na atualidade, querido, muitos dos nossos irmãos, e muitas vezes nós também, somos de alguma maneira fascinados pelo que o mundo tenta oferecer, pelo que o mundo tenta proporcionar. E muitas vezes nós somos de alguma maneira, encantados. De alguma maneira nós somos dinubriados. De alguma maneira nós somos arrastados. E aí a nossa fé se enfraquece. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa feita, ele fez explicou através de uma parábola daquela semente que caiu entre os espinhos. Ela não crescia, ela não se desenvolvia, ela não dava fruto porque o espinho, os cuidados deste mundo e a fascinação deste século sufocava aqueles espinhos, tá bom? Que Deus em Cristo, querido, eles possa estar nos abençoando. Eu quero concluir essa lição tem mais coisas, claro, mas aí eu não quero aqui dar a lição completa, eu quero apenas despertá-lo para que você possa, de alguma maneira, ler a lição. Leia a lição, estude a lição. Se você se interessar por este material aqui, PDF, eu posso enviar para você, tá bom? E até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.